É, primeira parada na viagem, gente, 15 km de Jaru. 5 minutos nós está aqui já, filona de carro. Olha lá, ó. A outra lá, passamos por Ouro Preto. Graças a Deus a viagem, nós teve 2 probleminhas até agora. Assim que eu saí do Guaporé, eu fui ultrapassar uma carreta e havia outra carreta de frente. O cara teve que jogar no acostamento, eu ficar no meio e a outra carreta pro meio de cá. Ok, passou. Aí andei mais uns 10 km, o carro cortou a aceleração, entendeu? Tipo, eu tava acelerando, do nada parou de acelerar. Aí quando eu desliguei assim, que a gente parou no acostamento, um cheiro de gasolina. Aí, meu Deus, e agora o que aconteceu? Aí todo mundo desceu correndo com medo do carro pegar fogo, né? Aí meu tio abriu ali a frente ali, ó. Aí tinha escapado a mangueirinha e coisa gasolina, por isso que cortou a aceleração. Mas até aqui tá tudo bem a viagem, graças a Deus.